Bom dia, família. Olha, eu quero primeiro agradecer a todos vocês. Estes dias aqui no Rio de Janeiro, para nós, tem sido dias fantásticos de ver todos vocês, o convívio que temos tido com vocês, essas aulas e tudo, ver o ânimo de vocês e sempre sentir o amor e carinho de vocês dessa igreja. Sabe, às vezes nós não sabemos o que temos. Sabe, às vezes é assim com uma família, casamentos, filhos, e você está aí todos os dias com sua família e você às vezes não percebe o tesouro que você tem. Aí vem alguém na sua casa, ou vem alguém para passar tempo com você, a sua família, aí a pessoa fala: caramba, vocês têm uma família maravilhosa, e você para pensar em você. É verdade, eu tenho uma família demais, só que a gente não pensa assim. Eu penso que é assim também com a nossa igreja. A gente convive, sabe? A gente está aí todos os dias, um com o outro, e chega um ponto, às vezes, que a gente tem não sei se é uma falta de apreço, não sei, mas às vezes precisamos ouvir dos outros, que vêm de fora. Igreja do Rio, vocês são maravilhosos, vocês são demais. Essa é uma igreja demais. Pode acreditar, vocês são demais, tá bom? Tá bom. Silvia vai falar. Alguns de vocês estão aqui pela primeira vez, falando sobre a nossa série. Então, só para dar uma breve introdução e pôr as coisas, botar tudo em contexto, Silvia vai falar um pouco sobre o nosso ministério. Antes disso, eu só queria falar pessoas sempre vêm perguntar sobre os filhos e tudo. Muitos de vocês sabem que o nosso filho, o Johnny, ele nasceu aqui no Rio de Janeiro. Ele acabou de fazer 26 anos, casou ano passado, e ele, a mulher, a Angélica, eles trabalham no ministério da igreja de Palm Beach, na Flórida. Eles estavam trabalhando com jovens e famílias desse ministério. Agora eles trabalham com o ministério dos universitários e também dos profissionais, os jovens, não sei como fala, mas jovens profissionais, não sei. Bom, profissionais que são jovens, tá bom? E aí a Nicole ela está terminando sua faculdade em Orlando. Ela está estudando psicologia e aqui é inverno, lá é verão. Ela está fazendo 2 estágios durante o verão, aliás, até o final do ano, com desejo de fazer doutorado em psicologia clínica. Aí ela tem que cumprir com esses estágios, mas Deus deu 2 estágios para ela fora de série, sabe? Então ela está bem contente com isso. E a Juliana, que alguns de vocês conhecem, a nossa pequenininha, que agora vai fazer 16 anos, ela se batizou agora em fevereiro, e ela está curtindo o verão dela. Ela vai entrar agora em agosto para seu penúltimo ano de colégio. E bom, aí anda a família Reus. Isso! Eu quero começar antes dizendo que realmente uma grande alegria estar aqui com vocês. Há 27 anos atrás, mais ou menos, Deus nos deu esse grande privilégio de estar aqui regando
o campo dele por 2 anos e meio. Mas foram 2 anos, puxa vida, quantas memórias maravilhosas que nós temos de vocês e poder revê-los. A fé de vocês nos encoraja tanto. Conhecer novos irmãos e rever nossos grandes amigos. Então, muito obrigada por essa grande oportunidade que nós temos de estar aqui com vocês. Mas 2 anos atrás, logo depois que estivemos aqui, voltamos para Miami e assumimos o grupo latino, que era um grupo que estava sofrendo muito com desânimo, desunião, longe de Deus, longe um do outro. E então nós decidimos que íamos começar a restaurar, a restabelecer novamente, restaurar a fé do grupo, restabelecer novamente as bases da fé. E João então começou a fazer aulas trazendo as expectativas novamente de Deus para a família dele. Então, aulas sobre o que Deus espera do seu povo. Deus espera que seu povo seja uma luz para esse mundo. Deus espera que seu povo seja uma família. Uma família. Deus espera que seu povo seja um povo separado, consagrado para Ele. Deus espera que seu povo seja composto de verdadeiros adoradores. Deus espera que seu povo seja frutífero. Deus espera que seu povo seja vitorioso. Foram ensinamentos que realmente começou a abrir os olhos dos nossos irmãos lá. Mas vocês sabem, quando começamos a ver as expectativas que Deus tem para nós, seus filhos, quando chega num coração que está em convalescência, querendo se levantar, essas expectativas vêm, é aquele doce, né? Podem parecer tão difíceis de serem alcançadas. Pode parecer assim algo tão difícil de responder a Deus. E também a ideia de continuar constante nesse crescimento, de se manter fiel, de acordo com esse padrão de Deus, pode ser algo... Pode parecer bem difícil, esgotante. E nós percebemos isso, e Deus colocou no coração de João de ensinar essas aulas que nós estamos trazendo para vocês, mais fé na presença de Deus. E nós precisamos acostumar, exercitar nossa mente de que nós sempre estamos na presença de Deus, e nós queremos oferecer a Ele também como sacrifício a nossa fé. E eu posso dizer que nós começamos a experimentar crescimento espiritual, ver irmãos que começaram a sair das cinzas e se animar e começar a se dedicar novamente a Deus. E é isso que nós esperamos para vocês, nossos irmãos aqui cariocas, que seja um tempo não somente de abrir os olhos, mas que vocês vão colocar toda a sua confiança em Deus novamente, que a fé de vocês realmente vai ser fortalecida à medida que vocês vão colocando em prática esses ensinamentos.
mas eu quero dizer que eu amo muito, muito essa igreja que está no nosso coração, nas nossas orações. Muito obrigada pelo carinho com que vocês têm nos recebido, também pelo amor que vocês têm, quando vocês têm compartilhado com a gente, orando pela nossa família. Nós precisamos da oração de vocês e nós somos muito agradecidos, e vocês podem estar certos que vão estar nas nossas orações também. Mais fé na sua presença. E, bom, eu acho que a gente tem falado, cada classe, cada aula, sobre a preciosidade da nossa fé. Que Deus, quando Deus medita, quando Deus pensa na nossa fé, Ele fala que a nossa fé, a sua fé, a minha fé, é mais valiosa, mais preciosa que o ouro. Assim que Deus pensa. Quando Deus pensa na nossa fé, Ele pensa no poder da nossa fé. E Ele fala, Mateus 21, Ele fala que a nossa fé tem esse potencial de poder para mover montanhas. Jesus fala. Jesus mesmo fala que quando Ele vier, Ele vem para buscar, para ver se Ele ainda vai encontrar fé aqui na terra. Lucas 18, versículo 8, que diz: Deus, Jesus, hoje mesmo, agora mesmo, o que Ele está antecipando sua volta, sua vinda. Ele já está pensando, Ele já sabe que Ele vem, mas Ele vem para encontrar o quê? A nossa fé. O estado da nossa fé, a qualidade da nossa fé, a presença da nossa fé. Deus vê a nossa fé como a coisa mais importante que a gente possui. E a gente tem que ver a nossa fé de forma igual. Minha fé, eu preciso cuidar bem da minha fé, e não só da minha, da sua, da fé do meu irmão também, porque a sua fé é a coisa mais preciosa que ela tem. Então estamos sempre nessa batalha, nessa intencionalidade de fortalecer, proteger, aumentar a nossa fé, sempre alertos, sempre atentos ao estado da nossa fé. Quando minha fé está bem, está forte, amém. Mas quando minha fé está um pouco enfraquecida, então eu já sei, eu preciso aumentar. Deus, por favor, ajuda-me agora a aumentar a minha fé, porque de andar com essa fé fraca, essa fé debilitada, eu não posso. Não é a ideia de Deus, nem a ideia dos filhos de Deus de andar assim. Temos esses momentos, é verdade, como Silvia falou e como temos estudado, é verdade, as expectativas de Deus para seu povo, para seus filhos, a expectativa é bem alta, e temos às vezes esses momentos, às vezes fases, quando nossa fé está assim, sabe, lá no alto, mas também passamos por esses momentos, às vezes períodos, sabe, fases também, tempos, quando nossa fé não está muito forte, nossa fé está bem baixo,
certo? Me entendem? E a gente sempre reconhecendo essas coisas e buscando manter e viver com uma fé forte. Por isso essa série de aulas a gente está chamando das 7 chaves, sabe? 7 chaves que vão abrir portas para a gente aumentar e fortalecer a nossa fé, certo? Então, temos passado uma chave com cada aula, uma chave para vocês, certo? Então, chave número 1 é lembrar, certo? Chave número 2, chave número 3, perseverar. Olha, com mais força, tá bom? Pode até ver as anotações, se for necessário. Chave número 3. Isso aí. Chave número 4. Orar. E chave número 5. Encorajar. Eu já me sinto mais encorajado por vocês. Depois dessa aula ontem, vocês já chegaram encorajando todo mundo, certo? Então, fé mais forte já hoje. Então, agora vamos para chave número 6, certo? Chave número 6. Chave número 6 é imitar. Imitar. Hebreus capítulo 13. Imitar. Hebreus número 13, versículo 7 fala o seguinte: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Imitar. Se você está passando por um momento onde a fé sua anda enfraquecida, agora você está recebendo uma chave que capaz de ajudar você a fortalecer a sua fé já hoje mesmo, amanhã, essa semana. De imitar a fé de uma outra pessoa. Você sabia disso? Que eu sou capaz de imitar a fé de uma outra pessoa. Também eu sou capaz, com minha maneira de viver, com os resultados da minha vida, eu sou capaz de inspirar um desejo numa outra pessoa de imitar a fé que eu tenho, que eu possuo, para ter os resultados na vida que Deus tem me dado. Dá para entender esse princípio? Irmãos, esse princípio de imitação é um dos princípios mais importantes, mais simples, mas mais importantes e, para falar a verdade, mais esquecidos. Dá para entender o que mais esquecidos na Bíblia, por várias razões, imitando a fé de outras pessoas. 1 de Coríntios, vamos para 1 de Coríntios, por favor. Olha o que Paulo fala aqui. Esse aqui é bem interessante. 1 de Coríntios, capítulo 4. Versículo 15. Fala o seguinte: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus
imitadores. Irmãos, é uma súplica, Paulo fala. Por favor, é um apelo. Por favor, meus irmãos, vocês conhecem minha vida. Vocês conhecem bem os resultados, o fruto da minha fé. Lhes suplico, sejam meus imitadores. Agora, isso aqui é bem interessante, versículo 17. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Sacou? Paulo está falando o seguinte, ele fala: olha, eu lhes suplico, me imitem. Tá bom, Paulo, mas você não está aqui. Não importa. Eu estou enviando um imitador, um homem, um rapaz que me imita. E eu estou enviando esse imitador a vocês. E vocês vão observar o meu imitador. E ele, com sua conduta, com sua vida, ele vai lembrar vocês da minha vida e minha conduta. E por imitar a ele, vocês vão acabar imitando a mim. Esse princípio de imitar. Sabe, um tutor, um maestro, uma lição, uma palestra, um sermão, uma aula, tudo isso é muito importante. A gente entende o valor disso. O mestre Samuel chega aqui e ele começa a expor, sabe, a palavra de Deus e ensinar com todos os seus estudos e tudo isso, e a gente fica aí, sabe, abismado, aí, uau, boca aberta, uau, Samuel vai alimentar. Anderson chega aqui falando com toda a sua eloquência e a gente, uau, ótimo. Isso é importante, a pregação, o ensino da palavra é extremamente importante, mas Paulo está falando que, olha, os tutores, os mestres, eles são todos bons, mas a bênção de ter um modelo, um exemplo ao vivo, para ver, para olhar, para observar, para acompanhar. E aí, imitar, não é assim que a gente faz com os nossos filhos. A gente ensina o filho, não, mas também a gente chama o filho: faça, filho, o que papai faz. Vem cá, filhinha, faz o que mamãe faz. Não é assim, não é só sempre, eu vou dar, senta aí, filho, eu vou dar outra pregação. Não, a gente chama também, e os filhos aprendem a observar. Agora, infelizmente, eles aprendem a observar o bem e o mal, e aprendem a imitar o bem e o mal. Temos que tomar muito cuidado como pais, não? De mostrar sempre o bem e não fazer o mal. E vocês entendem disso, mas esse até a criança entende, faz parte da nossa natureza. Até a criança entende esse princípio da imitação, mas aí a gente vai crescendo e amadurecendo, e aí a gente fica, eu acho, um pouco orgulhoso. E não é só orgulhoso, a gente começa a ficar meio crítico. Por que eu vou imitar fulano? Tudo bem, ele é bom em tal área, mas ele é mau nessa área, é outra área. Então não presta, nem o bom presta porque tem mal. Certo? Eu acho um pouco triste, porque a gente anda aí, tem pessoas dignas de nossa observação e nossa imitação, mas a gente
acaba como descartando, porque a gente também observa a falha. Agora, por favor, fora de Jesus, me fala de um ser humano que não tem falha. Seu arrogante. Quer dizer que o único capaz, a única pessoa capaz de ajudar você é Jesus. Só que Jesus, por um lado, ele não está aqui presente em carne e osso, mas sim está presente no meio do seu povo. E eu posso observar o bem, as características boas em fulano e fulana, e eu posso começar a imitar, observar e imitar essas características, porque eu vejo o resultado desse caráter, dessa característica, dessa forma de se conduzir. Eu vejo isso, eu vejo o fruto, eu sei que esse fruto é bom, esse fruto é ótimo, eu preciso desse fruto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou imitar. Eu vou falar para vocês como eu aprendi. Eu aprendi essa lição com meses em Cristo. Como vocês sabem, muitos de vocês, eu fui batizado no ministério universitário. E eu dava muito trabalho. Muito trabalho. E eu não vou entrar em detalhes de todo o trabalho que eu dei. Eu não quero desanimar vocês. Mas uma coisa que, quando estudaram a Bíblia comigo, eles falaram na cara, graças a Deus, falaram assim na lata: João, você não ama ninguém. E era verdade, eu não amava ninguém. Claro, eu, estudando a palavra, vendo o amor de Jesus, isso me motivou muito, isso cortou meu coração. Eu queria tanto ser um homem de amor, ser um homem que amava, que sentia, que se dava. Eu queria isso de todo o coração. Eu me batizei, tudo isso, e eu, como muitos, eu esperava aquele estalar divino, de dedo divino, sabe? Agora saio da água, Deus, estalo de dedo, e João que não ama a ninguém, para João que ama todo mundo. E aí passou o primeiro dia e pouca coisa mudou. O segundo dia, nada. Sabe, passou uma semana e cadê o amor? E aí semanas e pouca mudança. E eu estava ficando desanimado. E eu também, eu fiz umas coisas, chamaram a minha atenção tantas vezes. Eu estou falando as primeiras semanas em Cristo, me chamando a atenção por meu egoísmo, meu orgulho, minha falta de amor, isso, aquilo e tal. E eu, com apenas meses na fé, eu comecei a ficar frustrado. Mais que frustrado, desanimado. Eu estava com uma fé assim, quando eu pensava em mudar, em crescer, mudar essa coisa no meu coração, eu estava sem fé. Aí veio o ministro, eu estou em tanta dívida, uma dívida eterna a esse cara, porque tinha tanta sabedoria. Todo mundo me repreendia, mas ele não, ele sempre me animava. Aí ele veio falar o seguinte, porque foi outro cara que foi batizado comigo, um amigo meu, que foi batizado, a gente foi batizado dias, mais ou menos no mesmo tempo. E esse amigo meu, o nome dele é Jean, amigo até hoje. Agora Jean era aquele cara tão amoroso, eu estou falando amoroso sem conhecer a Deus. Esse foi antes de Deus. Amoroso, carinhoso, aquele cara que todo mundo gosta, sabe? Ele era jogador de futebol, cara forte, mas tão amoroso, aquele rosto assim. E eu tinha, o que é a palavra? Ciúmes. Depois de poucas semanas, eu já estava com ciúmes do Jean.
Inveja. Já com inveja. Porque gin, todo mundo falava de gin. Porque gin, já, todo mundo estava, quando eu fui batizado, uma celebração. Mas depois eles me conhecerem mais, tinha me esquecido, sabe? Aí, mas gin não, gin isso, gin aquilo, gin onde mais, gin, eu, gin. Quero nem saber de gin. Aí o ministro veio e me falou, olha John, o gin é muito amoroso e muito carinhoso. Eu quero que você seja, estou falando a verdade, que você seja a sua sombra, a sombra do gin. Como assim? Você, no convívio, nas devocionais, isso, em qualquer lugar onde gin esteja, você vai ficar aí por perto, observando o gin. Observando como o gin abraça as pessoas com carinho. Observando como o gin olha nos olhos, aquele olhar, sabe, suave e carinhoso. Você vai ver como o gin fala com as pessoas com palavras assim, carinhosas. E como ele fala, oh irmão, eu te amo. E você vai imitá-lo. Tá bom. Aí eu fui. Sombra do Jim. Onde Jim andava, o John seguia. Jim andava aqui, John aqui, observando. Jim abraçava, e eu vou abraçar alguém. Jim dava aquele beijo, quem que eu vou beijar? Vem cá. Aí eu fui fazendo isso. Passaram dias, semanas, meses, às vezes, como eu falei antes, às vezes a gente não percebe as coisas, as mudanças, certo? A gente sempre vê as falhas na gente, não? Mas aí passou um tempo, não sei quanto tempo, e as pessoas na igreja começaram a me falar: "Ô, João, você está diferente?" Estou. Me fala. Você é muito mais amoroso. E aí. Mas o ponto é, Deus foi me transformando por alguém me mostrar esse princípio da imitação. Eu não tinha nem como. Eu não tinha aquele modelo. Eu entendia em teoria. Eu escutava as aulas, as pregações. Temos que amar. E eu amei. Eu quero amar. Mas eu não sabia como é amar. Como é. Aí com esse princípio e com meu amigo Jim. Obrigado. Aí eu comecei a ser sombra do Jim, imitando o Jim. E eu tenho que confessar, ao princípio foi difícil, porque não foi nada natural. Sabe, bem contra a minha personalidade e tudo isso. Mas outra lição que eu aprendi é, em Cristo, o que é natural é tudo sobrenatural, não é? Nada natural. Às vezes as pessoas, eu já escutei isso. Ah, João, mas você não entende. Esse não é de acordo com minha natureza. Exatamente, meu irmão, porque sua natureza é natureza humana e pecaminosa. Deus está te chamando para uma natureza divina. Então cala a boca e vai lá. Eu não falo isso, mas eu penso às vezes.
somos assim, não? E especialmente, olha, juventude, aí eu gosto muito de vocês, mas e tem uma coisa que eu acho legal. Juventude hoje em dia é essa coisa da autenticidade, não sei se é uma palavra, sabe, de ser genuíno e tudo isso, que é ótimo, temos que ser verdadeiros, mas às vezes não pensamos direitinho, porque pensamos que, para ser autêntico, eu tenho que ser como eu mesmo. Não é o ser humano qualquer pensa assim, mas o cristão pensa diferente. Para ser autêntico, eu tenho que buscar a ser como Jesus. Amém. E Jesus é Jesus, e eu sou João, e há quilômetros e quilômetros, não tem nada que ver. Então, autêntico não é ser como eu sou. Autêntico para o cristão é: eu vou fazer o possível para ser como meu mestre Jesus Cristo. Então, por favor, irmãos, não escondem atrás desse, a minha natureza, eu tenho que ser como eu sou. Não, meu irmão, deixa Deus te transformar mais e mais na imagem do seu Filho Jesus Cristo. Eu não quero ser João Reus, eu quero ser mais e mais como Jesus. E às vezes a gente não sabe, a gente fica... atolado é a palavra, eu esqueço. Atolado, sabe? Eu preciso mudar, eu preciso de vitória, eu preciso disso. A gente não sabe o que. Então, é hora de entrar aí na minha sacolinha e achar a chave número 6, de imitar. Eu vou pegar essa chavinha aí de imitar e eu vou abrir essa porta e eu vou começar a buscar qual é o irmão, quem é aquela irmã que naquela área que eu preciso crescer, ou no meu casamento que eu preciso mudar, ou aquela coisa que eu preciso ser, ou aquela vitória que eu preciso lograr. Eu vou buscar aquele irmão que já alcançou, aquela irmã que já mudou, aquele outro que já teve a vitória. Aí eu vou lá e eu vou falar: irmão, meu nome é Sombra. Não se assuste, eu vou estar aí observando você. Por onde você for, eu vou atrás. Não se assuste. Eu vou estar observando. Porque eu quero imitar a sua fé. Porque eu admiro muito os resultados, o fruto da fé de você. E eu vou pôr na prática aquele princípio antigo e para muitos esquecido, deixado para lá, de lado. Eu quero pôr na prática essa chave. Eu quero imitar. Mais uma escritura para fechar essa chave aqui. 1 de Tessalonicenses. Olha aqui, eu quero muito inspirar essa igreja com isso. 1 de Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos começar em versículo 5, mas a última frase de versículo 5 fala o seguinte: vocês sabem, vocês estão aí comigo? Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram os nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia.
porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Meus irmãos, segundo os historiadores, Paulo, que plantou a igreja em Tessalônica, ele depois, alguns falam algumas semanas, uns 4 semanas, alguns falam talvez alguns meses, que talvez até 4, 5, 6 meses, mas depois de um tempo curto, Paulo teve que fugir. E essa igreja pequena, nova, com, em um sentido, pouco tempo, pouco ensino, essa igreja ficou aí, sem o seu mestre, mas ficou também com sua imagem. E esses discípulos, talvez não conhecendo nem se lembrando todas as coisas que Paulo tinha ensinado, eles fixaram na sua mente, nos seus corações, aquela imagem, aquela vida, aquela pessoa do apóstolo Paulo, e se tornaram imitadores dele. E a Bíblia fala que o efeito desse princípio nas suas vidas foi tão forte, tão grande, que a fé deles saiu daquela cidade para as regiões de Macedônia e eles se tornaram modelo. Eles estavam seguindo um modelo, imitando um modelo, e eles mesmos se tornaram um modelo para os demais nas regiões de Macedônia e de Acaia. E a Bíblia fala que com o tempo a fé deles, que cresceu tanto, que se aumentou tanto, essa igreja acabou sendo um modelo de fé para até partes desconhecidas. A fé deles ficou conhecida por todas as partes. Mas como? Uma igreja pequena, discípulos novos, sem o líder, como que isso acontece? Uma chave. A chave de imitar. Você, meu irmão, você com sua vida, você pode ser a inspiração para aumentar a fé de outro irmão. Você, meu irmão, que está andando com pouca fé, tomando essa decisão de utilizar essa chave e imitar a fé de um outro irmão, sua fé pode se transformar. Eu estou te falando de um dia para o outro, de uma semana para outra semana, de um mês para outro mês. E esse princípio de imitar, de olhar, de procurar, sabe, ninguém aqui é Cristo, mas somos juntos o corpo de Cristo, e Cristo está presente aqui. Cada um tem um pouco de Cristo. Talvez o seu pouco é diferente que o meu pouco, mas Cristo está presente. Tudo que a gente precisa de Cristo está aqui presente hoje mesmo. Eu estou falando de Cristo em vivo, ao vivo. Eu não posso ver Jesus fisicamente, por um lado. Por outro lado, eu sim posso ver e observar Jesus, pelo menos algo de Jesus na vida do meu irmão. E eu posso utilizá-lo como modelo para mim, imitando a sua fé, imitando a sua vida. E com isso, Jesus vai aumentar a minha fé e transformar a minha vida, e assim transformar essa igreja. Essa igreja, eu estou falando uma coisa séria aqui. Essa igreja, aplicando essas chaves, essa igreja, a igreja do Rio, pode se tornar um modelo de fé para todo o Brasil, para toda a América Latina. Eu não estou brincando aqui. É possível. Como que eu sei que é possível? Porque está aqui na Bíblia. Irmãos, pensa bem em pegar essa chave
e aprender a utilizar essa chave, que é qual? Chave número 6? Imitar. Agora vamos fazer o seguinte: 2 minutos para se levantar, dar uma, sabe, como fala, uma esticada, fala, um alongamento, aí, tem que? Tarefa, muito bom! Eu estou tão orgulhoso de vocês. Isso aí, esse é um povo sério. Isso mesmo. Tá bom, tarefa. Muito bom. Tarefa particular. Você, na semana de fazer essa chave, você vai fazer uma lista de 3 pessoas. 3 pessoas cuja vida, resultado, fruto da sua vida, você acha digna de imitar. Dá para entender? E aí você vai escrever no seu caderninho o nome de cada uma dessas pessoas, 3. E aí, ao lado do nome, você vai anotar quais são as coisas que você quer observar e imitar na vida dessa pessoa. E como você vai fazer a coisa para poder observar e imitar a fé dessas pessoas. Dá para entender? Então, essa é a tarefa individual. Tarefa em grupo. Isso vai ser algo um pouco mais profundo. O que vocês vão fazer é se unir no seu bate-papo, igreja em casa, naquela semana dessa chave, e vocês vão fazer uma breve revisão dessa aula, e aí vocês vão falar sobre, e nesse momento vocês têm que, sabe, esses encontros, vocês têm que ser bem honestos, bem vulneráveis. Quais são as coisas que nos impedem, a sermos imitadores de outras pessoas? Dá para entender? Então a gente vai dar uma reestudada dessa lição, e aí na conversa a gente vai falando. O que me impede? O que me segura? Por que eu fico às vezes com o pé atrás? Ou por que eu vejo, irmãos, por que essa chave que uma vez a gente falava muito para vocês velhões, a gente falava muito disso, lembra? A gente falava muito desse princípio da imitação. O que aconteceu? Mas não é para, porque fulano não prega mais. Isso. Não. É para falar de mim mesmo. O que aconteceu? Por que isso tem sido uma chave mais ou menos esquecida na minha vida? O que me impede de ser um homem que busca alguns modelos? Uma mulher que procura ser sombra, procura imitar aos demais. E aí, nessa conversa, nesse diálogo entre irmãos, a gente vai buscar as soluções, sabe? A gente vai revelar os impedimentos, e aí a gente vai buscar as soluções e tomar as decisões para poder pôr na prática essa chave, tá bom? Agora, uns 2 minutos para fazer um alongamento, isso aí, e aí vamos para a última chave.